No nosso primeiro episódio eu não poderia de chamar um amigo meu cliente, um cara sangue no olho e líder de mercado. Então eu queria apresentar para vocês o Josias. Josias, fala para a galera quem é você, quem é a sua empresa, de onde você veio, para onde você vai. Muito bem, muito prazer, galera. Sou eu, Josias, da Road Green, né? Resido aqui em Maringá, temos nossa empresa aqui em Maringá também. E eu sou Josias, um empresário, assim como muitos que a gente trabalha. Atua aí no segmento de transporte, de logística, tanto de mercadoria quanto transporte de passageiros. E estamos aí hoje para ser entrevistado pelo William Moretti. Josias, fala para mim, não sei se você vai lembrar, como a gente se conheceu. Como a gente se conheceu? O nosso se conhecer foi há muito tempo, né? Há muito tempo atrás. Na época que eu cultuava em uma certa igreja de Maringá. E aí eu conheci você, o William, né? Gestor de empresa aí, presta assessorias para a empresa. E me serviu, né? Me caiu como um anjo do céu lá para a Road Cream. E no quadro que eu se encontrava, né? Ao qual eu tinha perdido a minha esposa. E ela que fazia parte de financeiro, do ADM, né, do administrativo da empresa. E você vem, né, como um anjo enviado por Deus aí e completou lá dentro da empresa aquela lacuna que estava fazendo uma falta monstruosa. Então, acho que Deus prepara pessoas para pôr no caminho nosso, né? E Ele preparou você e eu passando um vídeo lá nos stories lá do Instagram, né? E acabou caindo em um vídeo seu, né? Que tava lá impulsionado, eu acredito. E aí eu falei, caramba, é o William, eu lembro desse cara. Deixa eu chamar ele aqui pra ver o que ele pode me ajudar. E aí a gente conversou, né? E foi muito bom, muito maravilhoso. E estamos aí, hoje, firme e forte. Tá. Lembra pra gente, um dia antes de eu chegar, como que a empresa tava? Cara, hoje eu consigo entender melhor como a empresa tava. Então, tipo assim, como a gente já tá aí há, acho que quase um ano já, né? Há um ano junto. Então, hoje eu consigo entender como ela tava. Lá, se você me pergunta, eu não saberia explicar. Então, a partir do momento que você começa a organizar, às vezes, a coisa, que você vai ver a bagunça que tava. Então, hoje eu considero, assim, que a empresa está organizada, né, graças a você, com essa visão, com esse, né, a gente tem organograma hoje, né, temos, enfim, temos uma linha traçada, a qual a gente vai encaminhando toda a equipe para estar se direcionando a isso. Então, enfim, hoje que a empresa tomou um rumo, não que ela não tinha um rumo, ela tinha uma missão, ela tinha lá um ponto de chegada, mas ela tinha os obstáculos, estava ali com essa perda que eu tive, eu fiquei perdido, como se fosse isso. E você chegou e falou, não, cara, é por ali, é por aqui que você vai andar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você precisa disso, precisa daquilo. E isso foi maravilhoso. Hoje eu me sinto muito mais seguro enquanto empresário, me sinto muito mais seguro no comércio com a ajuda que você tem dado aí para nós. Legal. Se você continuar, nós vamos chorar aqui. Então você para. Vamos pra cima. Como que a empresa está hoje? Como que você vê? Porque assim, quando a gente chegou na Road, aconteceu uma tragédia, só que a gente tinha que tocar a empresa porque é o legado, né? Exato. Eu entendo que é o legado que a gente vai deixar para os seus filhos. Então, quando eu cheguei na Road, eu entendi que a gente tinha que ir devagar. Então, as pessoas, às vezes, elas pensam que consultoria, gestão financeira é acelerar para ontem. Não é estruturar. E a gente está estruturando. Então, como que você vê a empresa hoje? Quase um ano depois, né, que a gente está trabalhando junto. Como que você vê a empresa hoje no mercado? De tudo que a gente já conquistou. E todas as loucuras... mas as loucuras que a gente fala é confiante no que a gente está fazendo, não tem nada de loucura sem base. Tudo que as nossas decisões são em cima de base, em cima de fatos, em cima da realidade.
mas eu vejo que a empresa ela amadureceu muito em pouco tempo. Né? Então, como você vê o cenário da empresa hoje junto com o mercado? Então, resumindo, é como se aquele ditado que diz, a vida, ela é algo, você não tem que ter pressa, mas também, no caso de um negócio, você não pode ter pressa, mas você também não pode perder tempo. Se você ter pressa, você vai acabar atropelando as coisas, isso é fato, nem coisas da vida. Mas não pode perder tempo. Então, a pressa ela é inimiga da perfeição. Talvez eu, com a perda ali da Ingrid, tá, eu estava com pressa de cuidar, de resolver as coisas e tal. Você chegou e falou, não, calma aí, vamos organizar aqui, vamos traçar algo, vamos cuidar de algo. E hoje, né, eu sinto, igual eu falei, muito mais seguro no comércio. Então, tipo assim, hoje a gente entendeu de fato o que a Road Green o que a Road Green proporciona, e a visão minha também como empresário mudou. Então, os cálculos, né, a missão futura ali, o que cada um, a sua função, a função de cada colaborador. Então, hoje eu me sinto muito mais seguro no comércio, com muito mais assim, força para lutar, para cumprir essa missão, né? Que a empresa, a Road Green, ela faz parte de uma missão, ou melhor, da minha missão, né? Então, você falou, é o que a gente vai deixar para os meus filhos, por exemplo. Mas meus filhos já é a minha missão, né? E dali é onde eu vou estar cumprindo a missão minha para com meus filhos, mas com certeza de cada colaborador para com seus filhos também. Então, a Road Green, ela tem uma raiz que se iniciou comigo e com a Ingrid, e hoje ela é uma árvore já. Então ela tem vários frutos ali, e cada fruto eu creio que vai ter um bom proveito, né, usufruindo ou fazendo parte daquilo ali. Eu acho que a gente, assim, eu tenho uma visão muito feliz da Road Green. Hoje eu consigo ver ela daqui 4 ou 5 anos. Então, vai ser muito lindo, muito maravilhoso quando isso acontecer. Tá, a gente tá falando da Ingrid, então bastante gente vai ver esse episódio e vai ficar muito curioso de como começou a Road. Então explica pro pessoal lá do começo, como que começou a Road, como que ela veio tracionando, veio buscando mercado. Hoje a Road é líder de mercado. Hoje a gente tem um share do mercado hoje bem satisfatório, mas isso não veio de graça. Não. Né? Então conta lá do começo como vocês começaram, qual eram os planos iniciais, se mudou no meio do caminho, se não mudou, para o pessoal entender. Muito bem. A Road Green, ela começou há 8 anos atrás, né, no caso, quando eu já atuava no segmento, sempre lidei com o público, com pessoas, né? E eu amo isso. Então eu digo assim, a partir do momento que você ama o que você faz com excelência, né? Ou é transmitido isso para quem está, no caso, observando. Então quando você ama o que faz, você consegue transmitir isso para o próximo. E é visível. Então, eu já, desde quando eu atendia como garçom, um exemplo, né? Eu trabalhei na pizzaria Martione, a Universa, trabalhei em várias pizzarias. Já de garçom. E aí, tipo assim, quando você atendia, então assim, tem aquela questão do que dependendo do que você faça com excelência, faça com perfeição, faça com amor. E ali eu gostava muito de lidar com o público. Então eu servia pizza, isso, aquilo, e eu tinha aquele negocinho, a pessoa falava, nossa, e daí vinha oportunidades. Você não quer trabalhar na minha loja, não quer isso e aquilo, porque tipo, vinha o atendimento. E hoje, no caso, a gente procura bons profissionais, pessoas que atendem, sorrindo, com amor, que tenham prazer de trabalhar ali. E aí, no caso, depois quando eu trabalhava em pizzaria e tal, e já atuava nesse segmento, eu conheci a Ingrid nesse meio termo. Eu comecei a atuar daí no segmento de viagens e conheci a Ingrid. Em questão de 1 ano a gente casou, né? E nesse tempo que eu casei, eu preferi ficar mais por casa, um exemplo, né? Mas
largar mão um pouco de viajar, ficar mais em Maringá. E aí eu, com esse espírito de empreendedor, eu comecei a vender bichinho de pelúcia, lá na Avenida Brasil. E aí lá eu vendia os bichinhos de pelúcia e já tinha aquele negócio de empreendedor, você pagava 10 e vendia por 20, um exemplo, né? Então ali você começou a ver uma margem de lucro, ou isso, ou aquilo, mas nada era fácil, né? Então via e mexe, corria lá dos homens lá, que eles queriam aprender as mercadorias e tal. Só que nesse tempo que eu ficava ali na Brasil, as pessoas passando, oferecendo aqueles bichinhos de pelúcia, tinha muito cliente da época que eu viajava que falava: ô Josias, tô sentindo sua falta nas viagens. Nossa, Josias, como era bom você, quando você viajava, quando você cuidava de nós lá e tal. E aí foi o que me despertou a vontade de voltar a atuar no segmento. Só que daí, por conta, né? Aí falei: olha, eu acredito que eu vou voltar a fazer viagens. Organizei a primeira viagem com uma empresa lá, aqui de Maringá, né? E foi uma empresa assim que deu um pontapé assim no inicial para nós, né? Então, dessa pessoa, ele, por mais que é uma pessoa que tem um temperamento forte, que é o Oséias, na empresa Vichetur, acho que ele vai ver isso. Mas eu tenho um grande respeito e um grande reconhecimento pelo que ele fez. Por mais então, assim, eu comecei a primeira viagem foi com 17 pessoas. Depois a segunda viagem foi com 22 pessoas. A terceira viagem foi com 27 pessoas. E, tipo assim, o valor do fretamento de um ônibus é caro. Então, assim, o que eu fazia ficava para ele, né? Então, tipo assim, eu fazia a viagem, o que entrava, eu passava para ele. Até o dia que começou a dar lucro. Ali na época a conta era acima de, tipo, 32 pessoas para dar lucro. E aí nisso foi, trabalha dali, trabalha aqui, chama o cliente lá e vai. E aí a coisa começou a fluir, né? E aí foi onde começou a sobrar alguma coisinha. Mas aí você vai fazendo o quê? Você vai investindo na empresa. Então a gente foi investindo num café melhor para o cliente, numa Tupperware melhor para servir o lanche, em pequenas coisas. Porque de fato, as pequenas coisas faz a diferença, né? Onde você mostra ali o que você tá zelando, e a pessoa ela gosta de ser zelada, ser cuidada, ter o melhor, né? Estar num conforto ali melhor. E aí foi crescendo a Road Cream. Isso eu precisei da Ingrid. Falei: olha, eu acho que, né, eu preciso de você aqui para me ajudar, né? Agendar passagem, marcar. Eu ia até o cliente na rua, entregar cartão. E aí a Ingrid saiu lá da Passafaro, né? A empresa Passafaro do Adriano, o qual também tem um grande carinho e um grande respeito por ele, que ensinou muito para a Ingrid. A Ingrid tem a mesma coisa por ele. É um grande empresário de Maringá. Talvez eu vou fazer um podcast com ele ainda, você deveria fazer. E aí o Adriano, a Ingrid saiu de lá, né, dessa empresa, Adriano, do Juliano lá, e veio para me ajudar. E aí tipo assim, era o que faltava de fato. Então a Ingrid foi espetacular, que daí ela cuidava dessa parte financeira e administrativa, e eu no braçal, atrás do cliente, fazendo viagem, e foi maravilhoso. E nisso foi se passando os anos. Então se passou os anos, a gente foi crescendo. Como a vida ela traz coisas a quais você só aprende às vezes fazendo, né? E oportunidades você sempre vai ter. Eu tive a oportunidade, um exemplo, quando eu comecei nos transportes e tal, de puxar mercadoria, né? Do Paraguai para São Paulo. E aí não tinha a noção exata do que poderia acarretar com isso. Comecei a puxar mercadoria do Paraguai para São Paulo. E aí, um belo dia, né? A Receita Federal pegou nós. E eu perdi tudo. A gente perdeu um caminhão e 2 ônibus. Então, assim, eu só tive noção de a imaturidade que eu tinha na época, a gente tinha, que eu não tinha nem noção do que eu tinha em mãos, porque eu só tive noção quando eu perdi. Falei: caramba, eu perdi, eu tava com 2 ônibus, tava com um caminhão e eu perdi tudo. Então, às vezes, o que eu digo, eu trago a esse ponto, às vezes você tem que parar e olhar aonde você está.
Você tem que saber de onde você vem, aonde você está e para onde você vai. Então, assim, eu estava andando, eu estava melhor do que eu comecei, um exemplo. Porém, eu não estava conseguindo ver isso. E me aventurando e querendo mais, e aí acabou que perdeu tudo. Mas quando você perde tudo, você percebe que o que você tinha. E aí você começa a falar assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Né? Vou desanimar, vou parar, vou voltar pro início, ou desistir disso. Aí a gente fez o quê? A gente aprendeu com o erro, né? Então, assim, o errar é humano. Permanecer no erro já é burrice, né, no caso. Então a gente fez o quê? A gente continuou as viagens, a manter cliente. Aí a gente fretou os ônibus, nós fretamos os ônibus do seu Marco da Esquitur, seu Marquinhos e a dona Sheila lá de Arapongas, que foi é o que eu digo, Deus põe pessoas assim como pôs você na vida nossa, Deus pôs eles na minha vida, na nossa vida. A gente fretou ônibus, um casal maravilhoso, e começamos a fretar os ônibus. E você nunca perde, por mais de tudo, com essas reviravoltas, eu nunca, graças ao bom Deus, algo que eu aprendi com meu pai, um exemplo na roça, você ser homem e de cumprir com os seus objetivos, com as suas obrigações. Então, se você fez um combinado com alguém, cumpra. Entende? Se você tá devendo, pague, um exemplo. Então, tipo, o que eu combinei lá com o seu Marco, um exemplo tal de frete, tal, eu nunca, graças a Deus, a gente deixou. Deus forneceu ali clientes e coisas, a gente sempre pagou certinho. Então, você foi pagando. Esse ônibus, um dos ônibus que a gente perdeu, eu já tinha comprado do seu Marco da Esquitur. E eu continuei há um ano pagando esse ônibus sem ter o ônibus. E não foi fácil. Mas a gente cumpriu com a obrigação de pagar. Quando a gente começou a fretar ali de novo e tal dele, um belo dia a gente falou, a gente precisa começar de novo, a gente precisa ter um ônibus. E aí eu cheguei no seu Marco e falei, seu Marco, eu e a Ingrid, né? A gente precisa de um ônibus. A gente quer comprar um ônibus. E aí é onde eu digo que você não perde por fazer o certo. E ele falou assim, olha, o que você tem para comprar um ônibus? Eu falei, olha, nós tem só isso, né? Para qualquer um não daria para fechar negócio. E ele falou essa frase, ele falou, olha, se fosse outra pessoa, eu acredito que dos conhecidos que eu tenho, eu não iria receber esse ônibus que vocês perderam. E vocês cumpriram com a obrigação, vocês continuaram, pagaram certinho. Então, eu sei que eu vou vender esse ônibus para vocês e vocês vão pagar. Então, como que vocês podem? Aí eu posso assim, assado. Aí eu falei, então beleza, então o ônibus é de vocês. E aí, foi aquele segundo anjo que Deus pôs no caminho, aquele segundo pontapé, aquela segunda, sabe, empurrão que a gente teve para recomeçar. E foi, né, onde a gente comprou o nosso ônibus e demos sequência aí nas viagens, nas conquistas. Graças a Deus foi benção. Mas a gente eu tenho hoje só o sentimento de gratidão. Então gratidão a Deus primeiramente pela vida, pela saúde, e gratidão a Deus pelas pessoas que Ele põe no caminho da gente. Assim como entra muitas pessoas boas, entra muitas pessoas más. Entra oportunidades boas, entra oportunidades más. Mas cabe a gente a escolher o que é certo ou o que é errado. E você nunca vai se arrepender de escolher o que é certo. Tá, na sua opinião, qual a principal característica de um empresário? A perseverança. A perseverança é uma das características do empresário. Porque, é igual eu digo, a gente normalmente aprende quebrando a cara. O empreender, ele é um tiro no escuro. Ou empreender, ou investir, às vezes. Então, tipo assim, você vê a oportunidade, você fala, e aí, eu vou ou não vou? Se eu for, pode dar errado e pode dar certo. Mas é o que eu digo, a resposta, ela nunca vai vir antes da pergunta. Então, como você vai ter uma resposta se você não faz a pergunta? Você tem que fazer a pergunta. Então, é isso, você tem que ter espírito de aventureiro, sim. Você tem que meter a cara, você tem que perguntar para você obter a resposta. E às vezes pode vir um não, um exemplo, ou pode vir um sim, né? Às vezes você pode esperar um sim e vem um não, mas é uma consequência.
Então, é o risco. Então, muitas coisas, igual eu digo, vale a pena se arriscar sim. O mundo do empreendedorismo, do empreendedor, é aventura, é se aventurar, é no escuro. Eu tô rindo aqui porque conviver com o Josias é estar a 150 por hora o tempo todo, né? E eu gosto disso. Então, você que é empresário, saiba de uma coisa. A resiliência, ela não é opcional. Para gente que tem empresa, eu tenho uma empresa, você que está me assistindo tem uma empresa, ser resiliente não é opcional para nós. E o que a gente fez lá na Road foi dar a base para a empresa crescer. Não sei se você lembra, mas quando eu cheguei, nós não tínhamos todos os dados que eu precisava. Eu falei, Josias, eu preciso, né, levantar todos os dados para depois a gente fazer uma outra coisa. Você lembra a outra coisa que a gente fez? O que a gente fez? Eu, você e o Leandro lá na sala de reunião. A gente traçou uma linha, né? A gente fez um planejamento estratégico. Planejamento estratégico, essa palavra é certa. Tá? Lembra que eu peguei uma folha, coloquei em cima da mesa, falei, galera, agora a gente vai planejar os próximos anos aqui da empresa. Exatamente. Que foi que a gente começou a falar das possibilidades do fretamento e das possibilidades do turismo. Exato. Talvez você não lembre, mas Exato. Tá lá, né? E o que tá acontecendo? E o que a gente, né? A gente abriu esses braços na empresa. O que tá acontecendo hoje? Que a gente programou 1 ano atrás. Hoje tá acontecendo. Então, graças a Deus, desde que a gente preparou as máquinas, né? A gente fez aí esse planejamento futuro e a gente falou, ó, vamos começar, o que precisa fazer? Precisa organizar a máquina, preparar uma máquina ali específica para o fretamento, e a gente fez isso, né? Então a gente planejou, é o que eu digo, tudo que tem planejamento tem uma grande chance de dar certo, né? Então, porque se você planeja, você sabe ali aonde você vai estar pisando, onde você vai estar andando, o que você vai estar fazendo. E se não tem planejamento, aí lascou, meu amigo. Aí você vai meio que conforme o vento empurra. Então a gente traçou esse planejamento. Hoje, a Road Queen, além da parte ali da transporte, né? O qual a gente também... Então ela atua no segmento de transporte passageiro, que é a viagem, né? O turismo. Então, o turismo, né, de passeio, enfim, e também o transporte de carga, né? Então, assim, hoje a gente está o quê? A gente está com cada um desses segmentos com uma direção para cada um deles. E estamos aí, firme e forte. Tá, só para você entender que está em casa, como é que a gente fez? Eu levantei alguns dados financeiros da empresa e depois a gente partiu para o planejamento estratégico. Por quê? Porque eu via que a empresa tinha muito potencial de crescimento, mas não estava organizada para isso. Então nós sentamos um dia e ficamos o dia inteiro trabalhando as principais forças da empresa e no que a gente podia atuar nos próximos 2 ou 3 anos. Então aquilo que a gente planejou lá em outubro, agora está funcionando e está funcionando muito bem. Está tracionando muito bem. Tanto é que nós trocamos, né? Compramos uma máquina nova, Isso. Compramos uma Sprinter nova para fazer as entregas. Exato. Trabalhamos algumas coisas de estruturação, precificação, trabalhamos muito a DRE. Tanto é que eu sentava e falava, né? A gente senta e fala, ó, é isso aqui que está faturando, a gente está aqui, a gente tem que melhorar aqui, isso aqui está muito alto, isso aqui está muito baixo. Então eu vejo que a Road, ela vem se preparando para coisas grandes e agora a gente está mudando a mentalidade e o posicionamento da empresa. Exato. Mas eu gostaria que você falasse um pouco de como é ter alguém te ajudando a tomar as principais decisões da empresa. Porque quando a gente senta lá e eu falo, Josias, beleza, agora a gente tem que tomar essa e essa decisão em cima desse fato, né, que eu te apresento. Para onde a gente vai? Como é que é tomar essa decisão sozinho e como é que é tomar essa decisão com alguém te auxiliando ali? Muito bem.
eu tô no começo que ele tava falando, para depois eu responder a sua pergunta, é aquilo que o Mário Sérgio Cortella diz, né? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condição melhor de fazer melhor ainda. Então a gente entregava com a caminhonete preta, um exemplo lá, né? As encomendas, hoje, graças a Deus, a gente adquiriu uma Sprinter. Então, ou seja, a gente investiu na empresa. O ônibus também, a gente adquiriu um ônibus novo aí, para maior conforto, um ônibus leito, né? Um ônibus novo, com maior conforto para o cliente. Eu sou muito grato a Deus e a você, cada cliente que permaneceu com a Road Cream e que vai acompanhando esse crescimento. Porque o cliente, a fidelidade do cliente, ela é muito importante pra gente, sabe? Então o cliente é igual eu digo, são nossas joias, sabe? Sem o cliente nada funciona. Então o que acontece? A gente, tipo, já teve altos perrengues nas estradas, com um ônibus que não era tão novo, enfim, várias coisas que já aconteceu, e tem aquele cliente, sabe, que tá desde a primeira viagem com nós e permanece até hoje. Então você vai, a gente, igual eu digo, enquanto a gente não lida com um robô, a gente lida com um ser humano, e você vê que eles sabem, como eles são empresários também, eles sabem o que você passou, o que você vem passando, o investimento que você vem fazendo. Então o cliente, ele se sente, eu acredito, valorizado com isso, sabe? E isso é muito bom. A questão de decisões com alguém do lado é maravilhoso. É maravilhoso. E eu fiquei um ano praticamente ali sem ter isso. E confesso pra vocês, é como diz aqui, tá atrás de um grande homem, é uma grande mulher, né? E isso é o que eu digo, eu corrijo isso. Eu digo, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. É ao lado, não é atrás de um grande homem, é do lado. Então é um conselho até que eu dou aos casados que têm uma mulher. Ouça o conselho dela, sabe? Ouça. Porque a mulher, ela vem com... Deus preparou ela de um jeito diferente. Ela vem assim, com uma visão espiritual aguçada. Ela vem com um sétimo sentido, sexto, décimo, enfim, sentido aguçado, sabe? Então pelo menos eu fui um homem, que eu digo assim, de sorte. Abençoado por Deus, que me concedeu esse presente, foi a Indy, e ela tomava as decisões comigo. Então, se depender só de mim, com certeza não chegaria onde cheguei. Porque eu tive ela. Então ela veio, quando ela começou, ela dava a direção, ela às vezes segurava em alguma coisa, em outras ela empurrava. Então é assim, entende? Uhum. Quando você tem uma pessoa do lado, você tomar decisão, uma pessoa que vai andar lado a lado com você, junto com você, é maravilhoso isso. E eu fiquei assim um ano sem ninguém para tomar decisões. Por isso que quando você chegou, eu digo que você preencheu essa lacuna, que era a falta dela lá como uma administradora, né? Então hoje você exerce muito mais do que a sua função lá. Eu acredito que assim, eu espero que eu esteja te dando orgulho como um cliente, né? E eu tenho orgulho de ter você como nosso mentor, gestor e tudo lá da empresa, assim, ao qual venho a ver o ponto que estava, a situação que estava e dar direção aonde chegar também. Não que a gente não tinha, mas é igual eu falei, eu tenho a missão, eu tenho a visão, o foco lá, porém, no caminho, cara, sempre vai ter as pedras, sempre vai ter, e você é aquele cara que fala, não, vamos pegar essa pedrinha e vamos fazer boiar ali, vamos pegar essa pedrinha e vamos pôr lá. E isso é muito bom. Então, assim, um apoiador é uma atração que você tem, sabe? Traciona o negócio, então é muito bom. A minha experiência como uma pessoa do lado para tomar decisões é a melhor que tem, e é algo que eu digo assim, nunca tome decisão sozinho. Nunca tome decisão sozinho. Sempre procure perguntar para alguém, igual dizia meu pai, sempre ouço os conselhos mais velho. Mas não é porque ele é mais velho, né? No sentido de mais velho, é no sentido de mais experiente. Então não é velho, existe pessoas experientes. Pessoa que às vezes eu tô passando um problema, ou a gente tá contando algo aqui que eu já passei, que a pessoa já passou, já resolveu e já tá em outra fase, porque a vida ela é cheia de fases. E assim, sabe, eu tive 1, 2, 3, em que fase eu tô da minha vida, da minha missão, do meu propósito, eu não sei, mas eu acredito que eu estou nela. Então isso que você precisa saber, que você precisa ter a certeza que você tá no seu propósito aqui, que você tá da sua missão, entende? E aí, o dia que Deus achar por bem que você não faz mais parte, não precisa mais, vai ter outro ali que vai tomar vai partir da sua missão, vai ser a dele, é isso. Então hoje, assim, eu digo que a missão, que era minha e da Indy, hoje é somente minha, mas ela cumpriu o propósito dela, e eu
estou aqui na missão até quando Deus permitir. Uma das coisas que a gente trabalhou lá na Road era que o marketing, o comercial e o financeiro, eles eram desconexos. Tanto é que nós tínhamos uma empresa externa de marketing, né? Não era tão marketing assim, era uma empresa externa que não estava dando tanto resultado. Nós não tínhamos definido o comercial e o financeiro precisava de ajustes. Então, eu lembro o que a gente fez. Cara, vamos integrar. Vamos entregar os três porque eu preciso... o financeiro dá o suporte, o comercial vende e o marketing traciona. E hoje, como está isso dentro da empresa? O marketing, o comercial e o financeiro. Hoje está organizado e cada um na sua sala. Então, assim, pelo menos cada um na sua mesa. E cada um cuidando daquela função. Então, é delegar funções. E assim, eu não preciso, igual a gente tinha uma pessoa que cuidava de todos esses departamentos. E hoje, então assim, às vezes a pessoa ela não consegue crescer mais, ou expandir mais, justamente por isso, que ela acha que ela deve cuidar tudo sozinho. Ou não achar isso, mas o que eu digo assim, às vezes você cuida disso tudo sozinho e não percebe. Então, se o seu plano, se a sua vontade é crescer, você vai ter que começar a delegar funções, a separar ali a cada um a fazer a sua função. E que faça bem feita, porque está ali para fazer isso. E aí é onde você consegue a enxergar mais, a ver mais como que tá. É como se fosse o piloto de um avião de fato. Então, tipo assim, você precisa estar à frente vendo e não servindo café, né? Então, eu digo isso. Hoje a gente tem quem serve o café, né? Quem recolhe os passageiros, quem guarda a bagagem, quem cuida do financeiro, né? Do administrativo ali, administrativo, e do marketing, o marketing. Então, delegar funções, cada um tem um cargo. Hoje eu vejo como cada um está na sua função e que está organizado. Tá, você sabe que eu pego muito no seu pé, né? Claro. Pego muito no seu pé. Então, como que era a sua mentalidade antes da consultoria e a sua mentalidade como empresário hoje? O que você acha que você amadureceu como empresário nesse tempo? Porque além do nosso trabalho de consultoria, a gente faz um trabalho também de mentoria, né? De um trabalho ali de enxergar novos líderes na empresa, de tracionar uma nova forma de liderar. Como que você enxerga o Josias de antes, né? Infelizmente recém-perdido a esposa, para uma empresa agora que está acelerada? Cara, é algo que ela sempre quis me mostrar. Então, assim, eu via a capacidade, via o potencial, porém, eu não estava voltado a isso. Eu digo que a minha visão, após a perda da Índia, ela mudou totalmente. Forma de ver as pessoas, forma de ver os momentos, forma de ver as coisas, sabe? Então, o Josias, que é de antes pro de agora, ele dá muito valor aos pequenos detalhes, aos momentos, e a questão de a gente tem que sempre ter a humildade, sabe? Então, no caso, eu tenho o empresário ele tem que ser humilde no sentido humilde. A palavra humilde ela resume muita coisa, sabe? Então, tipo assim, humilde em ouvir, humilde em falar, humilde em atuar também. Então, quando você pede algo, por exemplo, eu não vou, tipo, debater com você, tá? Eu posso, às vezes, ali, em alguma coisa, olha, acho que seria isso mesmo, isso. Você fala, não, se você afirma, eu falo, não, cara, então é isso. Porque você é o cara mais velho, igual eu tava falando, é o cara mais experiente. Você é profissional no que você faz. Você atua com excelência. E se não desse resultado, com certeza nós já tinha largado. Não é à toa que a gente já estamos indo para a terceira renovação de contrato, né? E terá muito mais, com certeza, porque você já faz parte dessa empresa, entende? E assim, a questão do humilde, essas coisas, hoje eu digo para você que eu comecei a ver também muita maldade,
assim como eu vi muitas coisas pequenas e boas e gostosas e bacanas que às vezes passava batida, hoje eu prezo muito por isso. E às vezes as coisas que eu vejo, eu comecei a ver também muita maldade. Então o ser humano, ele é maldoso. E a gente mexe com o ser humano o tempo todo. Então eu comecei a ver coisas a qual eu fazia que não era... não tinha aquele verdadeiro sentimento real da coisa. Era algo por interesse. Então hoje, automaticamente, eu acredito que eu tenha ficado uma pessoa mais ruim em alguns aspectos, entende? É que quando a pessoa ela é muito boa, às vezes ela torna não uma pessoa boa, e sim uma pessoa boba, como diz, entende? Então, eu via que as pessoas viam isso e abusavam um pouco dessa minha bondade. Então, a gente nunca vai deixar, eu nunca vou deixar de ser humilde, um exemplo, mas às vezes deixar de ser bobo, deixar às vezes de ser só o sim, só o sim, só o sim. Eu acho que essa é a palavra-chave. A gente tem que usar o não também. Entende? Então eu digo que eu usava o sim para quase tudo. E hoje eu equilibrei na balança da vida o sim e o não. E é você saber a hora de usar o sim e saber a hora de usar o não. Acho que seria isso. Entendi. O que você amadureceu como empresário nesse último ano? Porque a gente teve que tomar decisões difíceis. Financeiramente falando, a gente teve que tomar decisões de reestruturação na empresa, para que caminhos a gente ia, e uma vez tomadas as decisões, a gente seguiu em frente. Mas eu vi que amadureceu muito a sua mentalidade. E eu gostaria que você falasse para o nosso público o que a gente te ajudou a amadurecer essa mentalidade, né, como empresário. Não só nessa questão de ver as pessoas de outra forma, mas nas decisões estratégicas da empresa. Muito bem. Então, as decisões estratégicas é o que a gente vem falando quase desde o começo. Você acaba amadurecendo juntamente com o que eles vêm pregando para você, o que você vem vendo como resultado. Então você fala, nossa, se eu tomar essa decisão, se eu fazer isso de fato dar certo, de fato ter um resultado positivo, caramba, então deixa eu ouvir ele, deixa eu fazer o que ele está pedindo, mas não é só fazer, só ser levado, você tem que aprender com isso, entende? Então é diferente você aprender ou saber e praticar. Então, às vezes a gente sabe de muita coisa, porém não pratica. E você vem, tipo, eu sabendo de o que eu queria, ou as coisas, como deveria ser feito, mas não aplicava. Então, tipo assim, precisa disso, disso e disso. Você sabia o que precisava, mas eu não conseguia pôr em prática aquilo. E aí você chegou, né, e conseguiu me auxiliar a pôr em prática o que precisava ser posto para acontecer como era para acontecer. Então, eu acho que assim, eu cresci muito como empresário nesse sentido. Você veio e falou, cara, você é um empresário, nada, você é um cara bom, você é um cara guerreiro, porém, você tá precisando mudar isso, estratégia, pá, e pum. E então eu cresci, conforme a empresa vem crescendo, eu vim crescendo também como empresário, amadurecendo a ideia, amadurecendo a mente, vendo as coisas de outra forma. Isso foi muito bom. Tá, vamos falar agora da parte leve da empresa. A Road, ela tem uma peculiaridade. Lá só trabalha homem. E uma empresa que só trabalha homem é quinta série o tempo todo. Então, as nossas reuniões, né, que eu chamo de reunião do conselho, vamos supor que ela tenha 1 hora. 30 minutos de coisa séria e 30 minutos só de coisas totalmente aleatórias. Então, o que a gente tem criado também na Road é que, cara, é legal trabalhar aqui. Existem coisas que a gente não pode contar aqui, que a gente viu lá dentro. Exatamente. Mas a gente se diverte muito, né? A gente está falando de empresa, de dinheiro, de faturamento, de planilha, de planejamento estratégico, mas a gente também se diverte muito. No meio do caminho, a gente dá muita risada. Tenho certeza, amanhã eu vou lá e a gente vai rir, né? Tem um funcionário recém-casado, coitado.
A gente vai moer. Toda sexta é uma resenha, né? Além da reunião. Além da reunião, tem essa parte Leve. Isso. Que, cara... Eu vejo isso como... Eu vejo isso muito... Como que eu posso dizer pra você? Eu fico muito feliz em ver isso, sabe? Você tem empresa, você trabalhar com equipe, você tem que se dar bem com todos, sabe? E na verdade, assim, não tem como eu forçar eu me dar bem com você. Nada que é forçado é bacana, é legal, é leve, como você usou a palavra. Então, a gente lá é leve nessa parte leve, porque é gostoso. O que acontece? A gente, querendo ou não, agilidar pessoas, você conhece a história da pessoa, igual você falou do casou, né? E assim, hoje que eu entendo o verdadeiro significado e sentido da vida, que ela é muito passageira, ela é muito rápida, e você não leva a nada, e sim o que você deixa no coração de cada pessoa, ou na mente de cada pessoa. Então, quem foi o Josias, quem foi o William, né? Então, que Deus me livre, um exemplo, o William partir, poxa, quem foi o William? Caramba, o William era esse cara, assim, sabe? Quem foi o Josias? Nossa, assim. Então, hoje, eu digo assim, a gente tem que deixar... A vida, ela é pesada, a gente tem que deixar ela mais leve possível. E a gente, nessas reuniões, a empresa, ela é constantemente, ela é pesada, ela tem problemas para resolver, surge problemas todo dia. Em cada viagem é uma viagem, como eu digo, cada semana é uma semana, cada dia é um dia. E aí na sexta, que é o dia que o William vai lá, que a gente faz a reunião, que a gente vê o que aconteceu, o que vamos fazer para resolver isso e aquilo, tem esses momentos gostosos, que é de brincar, que é de, né, dar uma tirada de sarro ali, dar uma... É porque é o momento que todo mundo para, né? Então... É o momento que todo mundo para, se reúne numa mesa parecida com essa e fala, então tá, vamos bater relatório aqui. Vamos começar pelo marketing. A gente começa pelo marketing. E aí a gente vai para o comercial e a gente passa pelo financeiro e a gente começa a tomar algumas decisões ali, mas sempre tem um abençoado que faz um comentário totalmente isso é legal, né? É algo que acaba unificando mais gente, fazendo aquilo ficar mais gostoso. Porque se você vai num negócio que é engessado, não tem graça, sabe? Eu digo assim que a parte da graça, ela tem que estar em tudo. Então a graça, ela faz... Se não tem graça... é uma desgraça, é ruim, né? Então, assim, ali eu digo que a graça está sempre presente. A graça que eu digo não só de uma zoeira ou um brincar, mas a graça do Espírito Santo, a graça divina, a graça da pessoa que está ali, ela está fazendo o que está fazendo, e ela está fazendo feliz, ela está fazendo porque ela sabe que aquilo faz parte da missão dela também. Talvez não para a vida toda, claro, por um determinado tempo, mas o tempo que eu quero que ela esteja ali, se um dia ela sair, que ela sinta falta, ou que ela tenha boas memórias. E na vida, resumindo, é como se fosse a empresa, entende? A gente vai deixar boas memórias, e a Road Queen, ela tá ali para criar momentos bons, sim, leves e boas memórias. Tá, a gente tá partindo para o encerramento, e eu gostaria que você falasse para o empresário que está vivendo o que você viveu há um ano e meio atrás. O que você daria de conselho, né? Se a gente puder usar essa palavra, o que você daria de conselho para um empresário que tem uma empresa que está andando, mas que você sabe que o potencial dela ainda está aquém do que ela poderia estar e não está planejada nem direcionada, né? Então, o que você poderia dar de conselho para esse empresário que às vezes está passando pelo YouTube agora, pelo Instagram, e vai ver o seu corte e ele está precisando de alguém para... Olha, o conselho que eu dou é que procure o William. Procura a consultoria do William. O William Morante. Ele não pediu, mas é um dos conselhos que eu digo para você que está ali sem uma direção, ou que tem uma direção, mas não sabe como chegar, ou coisa do tipo. Então, é um dos primeiros toques. E o conselho que eu dou pra você que tá ali tendo dificuldade e tal, é que de fato nada é fácil. Nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Isso é uma certeza que eu tenho. Então, às vezes, hoje, o público vê, né, os empresários vê, mas ele já tá com aquele ditado, né, da rotina aí, já tá com a vida ganha. Longe disso, sabe? A vida é uma constante evolução. E você não evolui só como empresário, evolui como pessoa. Então o que eu digo pra você, o conselho que eu digo pra você é fazer dos limões uma limonada, sabe? Das pedras que você encontrar no caminho, construir um castelo.
Então são ditados antigos e ditados rotineiros que fazem muito sentido no mundo empresarial, no mundo de empresa, no mundo do empreendedor. Cara, não é fácil, não é fácil. Então hoje eu vejo assim, eu vou falar um pouquinho para você, cliente da Road. Eu vejo a cliente que ela vai, ela deixa o filho em casa, ela vai, ela faz as compras lá na madrugada, chovendo, puxando carrinho. Aí ela faz as compras, ela já vem cansada, respondendo celular, postando as fotos para cliente ver. Chegou ali, naquele meio tempo, por isso que a gente tenta proporcionar hoje um ônibus mais confortável, um ônibus novo, um ônibus com conforto, para a pessoa chegar já meio descansada, vai para casa, ainda tem que cuidar das coisas do filho, porque a gente, né, mexe com pessoas adultas, poderia ter casado, com filhos, cuida tem que levar o filho cedo na escola, já vai para a loja, aí tem que tirar foto, aí vai lá, tem que passar uma maquiagem, um sorriso no rosto, tá cansado da viagem da noite passada, mas já tem, não pode, é igual eu digo, não tem que ter pressa, mas não pode perder tempo. O mundo do negócio é isso, então elas não perdem tempo. Eu vejo que a cliente estava lá na viagem ontem e hoje ela já tá postando a foto, já tá postando umas fotos, fazendo, e você vê assim, então, como não é fácil, e às vezes para quem não entende isso, olha de fora e fala, lá, a pessoa tá com a vida ganha, tá com a loja dela, tá postando as fotos toda bonita lá, né? Cara, então o contexto, você nunca, é o que eu digo assim, nunca olhe o que de fato, nem tudo que parece é. Então às vezes parece ser, mas não é fácil. Tem todo um contexto, a pessoa passou por inúmeros obstáculos ali para chegar àquele ponto da roupa tá ali limpinha, passadinha, cheirosinha, pronto para o cliente entrar e comprar. É muito desafiador. Então assim, cara, se você tem medo de desafio, nem mete a cara. Agora, se você é aventureiro, se você não tem medo de desafio, se você é sangue no olho, igual eu digo, e faca na caveira, filho, mete a cara, que tem uma grande chance de dar certo, com certeza dá certo. E se não der certo, é porque não era para dar certo. É porque você talvez ainda não encontrou o seu propósito, o que de fato é para você. Porque tem gente, eu vejo, William, que tem gente assim que cuida bem da loja, compra roupa bonita, cara, e o negócio não vai. E às vezes eu me questiono, sabe? Mas às vezes é o ponto que a pessoa escolheu errado da cidade, porque tem imposto de estratégia, então tudo tem que ter estratégia. Às vezes a pessoa tem uma loja boa, a roupa boa, um gosto bom, um atendimento bom, mas não vende. Por quê? Porque a pessoa tá num ponto que não é estratégico, entende? Ou tá num público que não é entende? Então, tipo assim, eu acho que é muito desafiador. Procure sempre saber de fato se você mas tá... Só entre nós dois aqui, ninguém vai ver, tá? É só entre nós dois aqui. Eu fui pro Brás, né? Eu pedi pra você, eu falei, Josias, eu quero ir pra eu entender o que o seu cliente passa, pra eu entender como que é o café da manhã lá, como que é os motoristas, como que são os guias, como que... Eu nunca tinha ido pro Brás. Cara, parecia que eu tinha chegado no Beto Carreiro. Cara, que loucura aquele lugar lá. É loucura aquele lugar. É o pesado passando toda hora. Mas eu fui nos 2 ônibus, passei, me apresentei e tal. Mas o que eu percebi? Né? Você falando de ponto, você falando de algumas coisas. Falta planejamento. Planejamento. Vontade tem muita. Porque, cara, você sair da sua casa num domingo, à tarde, para ele chegar de madrugada, no Brás, por exemplo, puxar carrinho, madrugada inteira, voltar, para no outro dia você ter que etiquetar tudo, colocar na arara, colocar a precificação, botar o marketing para rodar, ou você fazer tudo isso sem um mínimo de planejamento, do tipo, para onde que eu tô indo? É como se fosse um tempo em vão, né? Não é? E tempo é dinheiro. Então, se você não planejar, você vai perder tempo. Exatamente. Então, o que eu vi? Cara, o pessoal se esforça demais. E tá tudo bem. Mas o que eu... né? Agora eu gostaria de falar para você que tem uma empresa. Só esforço não vai adiantar. O planejamento é o nosso pedra fundamental. Né? De toda empresa, de todo empresário. Então, uma dica que eu dou para os seus e para as suas clientes é planejamento. Exato, eu confirmo assim embaixo. Então, talvez você pode até pegar a sua mesa lá, que agora tá bonita, né? Sua filmada, a gente fechou ela, e falar: eu vou te ajudar. Como é que você tá? Como é que você tá? Ah, tá ruim. Por que tá ruim? Porque eu não tô vendendo. Por que você não tá vendendo?
Ah, por causa dos concorrentes. Não, não é. Concorrente todo mundo tem o tempo todo. Ah, mas é porque tá difícil, o Brasil... Cara, a gente mora no Brasil e nunca vai estar bom. Se a gente for esperar o governo... Entendeu? Exato. É assim, o que eu acho que o empresariado tem que entender é nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que depositar confiança 100% em você, né? Não depender de governo. O sistema é horrível, é péssimo, é feio, né? É baixo demais. Então, para tudo eles querem e tem de direito uma fatia do bolo, mas infelizmente quem colheu, né? Quem foi buscar o que precisava para construir e fazer o bolo foi você. Mas lá, né? O sistema ele vem e leva uma grande fatia do bolo lá que é totalmente para ele. Mas é o Brasil, a gente vive nesse país onde é maravilhoso, mas infelizmente, né? Tem seus pós e seus contras. Então não deposite confiança nisso, ou não espere disso, ou não reclame por isso, por aquilo. Cara, levante cedo, lute, vai atrás, corra, planeje e você não vai perder tempo. Você vai começar a ver resultados aí a partir do momento que você planeja as coisas. Tá, então olha para aquela câmera ali e fala alguma coisa olha para a câmera e dá o seu tchau, o seu adeus e é a mensagem que você quer passar. A mensagem que eu quero passar? Gente, a mensagem que eu passo para vocês é: não desanimem de forma alguma. Não desanimem. A vida vai te proporcionar espinhos, vai te proporcionar coisas ruins e coisas boas ao mesmo tempo. Se atentem aos pequenos detalhes. Se atente aos pequenos detalhes da vida. Entende? Não... fique também focado somente no conquistar, no ter, até porque a mensagem que eu resumo para vocês é essa: a felicidade está dentro de nós. A felicidade não está nas coisas e nem nas pessoas. A felicidade ela está dentro da gente. A partir do momento que você encontra a sua felicidade dentro de você, aí você transmite a felicidade para quem está perto ou para o próximo. Então encontre a sua felicidade dentro de você e não fique às vezes nessa que a gente está aqui falando de empresa, de negócio, de dinheiro, de ganhar, de conquistar, mas não é lá que está a sua felicidade, é aqui dentro de você, é simples. Então encontre ela que tudo vai ganhar cor, tudo vai ganhar vida, entende? A partir do momento que você é feliz consigo mesmo e você encontra a sua felicidade, você começa a ver esses pequenos detalhes da vida que é muito lindo. Esse é o recado que eu digo. Então a gente está terminando esse primeiro episódio. É uma virada de chave na minha vida, na vida dos meus clientes, porque eu entendo que eu não faço consultoria financeira. Eu trabalho com legado, né? Eu até estava conversando com o gerente dele. Eu falei: Leandro, eu quero deixar aqui quando eu sair um legado. Então a gente trabalha com legado, a gente trabalha com estruturação e eu sei o quanto que às vezes você deixa de dormir, eu sei o quanto que às vezes você chora, eu sei o quanto que às vezes ter uma empresa é muito difícil. Então eu não trabalho com empresas, eu trabalho com o sonho das pessoas. Então trabalhar com o sonho das pessoas é muito... Eu tenho que tomar muito cuidado e eu tomo muito cuidado. Então o resultado que vocês viram hoje, que a gente tem apresentado na Road, foi tomado com muita oração. Deus está em todo o tempo, em todo lugar. Então eu estudo muito, eu tenho muita técnica, eu tenho muita sabedoria, eu tenho muito entendimento, mas Deus às vezes ele me dá uns starts, às vezes ele me dá umas estratégias. E eu espero você no próximo episódio. Não vai demorar muito, então eu só vou trazer gente aqui que está no front, que está na frente, que está trabalhando. E eu espero você no nosso segundo episódio. Até lá, um grande abraço, um beijo e a gente se vê.